Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. E dessa vez não estou sozinho, o podcast mais humilde do Brasil está com o Fúria de Aquiles. Fúria de Aquiles, tá aí, Fúria de Aquiles? Tô aqui, Knut. Salve, valeu aí por chamar a gente. Sim. E bora pro podcast. O podcast mais humilde do Brasil, né? Qual é o podcast mais humilde do Brasil, o Fúria de Aquiles? O GadoCast, certamente. Sim, nós temos uma missão que é convocar canais menores, né? Atualmente menores, né? Dar chance para que eles, né? A gente debater temas. E você fez um vídeo chamado Tradcuns vs MTGOs. E eu gostaria de suscitar esse debate, né? Uma vez que o Knut tem uma opinião polêmica. Polêmica, amigos. Hoje a opinião é polêmica, né? E hoje vai ter discordância entre eu e o como é que é o nome? O Fúria de Aquiles. Só que eu gostei do seu canal, amigo, é que você demonstrou, você fez um vídeo lá do Trump, né, que você falou assim, queria que o Trump vencesse, mas ele não venceu, mostrou que você é um cara ponderado, é o tipo de pessoa que, assim como eu, dá pra discordar, entendeu? Então é uma pessoa que é bom pra você trazer pro debate, né? E o que eu tenho reparado é o seguinte, o nosso meio, né, e aqui quando eu falo, muitas pessoas que assistem aqui o GadoCast só assistem o GadoCast, mas o GadoCast aí tá inserido num pool de canais, né? Pool, olha que palavra interessante, pool, num pool de canais maiores, né? Que a gente poderia denominar machosfera. Como você denomina machosfera, o Fúria de Aquiles? Cara, a machosfera eu considero assim que é o conjunto de canais, criadores de conteúdo e pessoal que também consome o conteúdo que está olhando para um mesmo problema. E esse problema seria o problema dos homens em geral. Mas, assim, eu acho que mais especificamente, atualmente, é o problema que a modernidade trouxe os homens. Poderia dizer assim. Sim. Então, no caso, você... como que você compõe a machosfera? Quais seriam os grupos que você acha que fariam parte da machosfera? Então vamos lá. Eu acho que como eu falei, né? Como é o pessoal que está olhando para esse problema, a gente tem os MGTOWs, que são, assim, o pessoal que... Os MTGOs. Começou... exato. O pessoal que começou a machosfera em si. Aí, antes... Porque, assim, esse termo, machosfera e tudo mais, começou lá na gringa com esses... o pessoal que chamava de Manosphere, então tinha os PWAs, os MRAs, uma série de subdivisões, mas quando chegou aqui no Brasil, já teve a sua popularidade aqui no Brasil, eu acho que já chegou mais... Não tinha mais tanta gente, o pessoal aí, o MTGO e os tradicionalistas, né? Era uma outra galera que chegou com peso aí. Sim, eu tenho uma visão diferente da sua, tá? Então deixa eu explicar. Eu acredito que a visão se dá da seguinte forma. Eu acredito que o primeiro começou de forma bem incipiente, né? As pessoas na época do Orkut anotarem que existia algum problema e aí começaram a se julgar, a se formar. O primeiro grupo que eu vi que, tipo assim, se falava disso era a questão dos realistas. Não sei se você conhece o pessoal da Real, né? E aí, primeiro a Real surgiu ali no Orkut, depois foi pra questão do fórum. Mais tarde surgiu o movimento JPBF, né? E ainda no início desse século começou a entrar em voga o movimento PUA, né? Então você viu que aquilo que a gente considera como machosfera, né, nasceu de várias vertentes. E começou a engrenar aqui, a partir de 2017, 2018, o movimento MTGO, né? Que realmente, esse sim, explodiu, né? Conseguiu, eu posso falar que esse movimento conseguiu, como eu posso falar? Incorporar boa parte do público debaixo dessa bandeira, MTGO. É como se o MTGO tivesse mais em sintonia com o zeitgeist do momento, né? Ele realmente tinha as respostas para as perguntas que as pessoas estavam fazendo, né? Então, o grande problema que a partir de 2018 a gente vê que existem vários canais MTGOs voltados para esse público, né? Vindo no Brasil, né? E aí, só que você vê que teve o auge, aqui a gente pode falar do auge do MTGO, né? Que é o canal do Angry Fox Pilgrim, como é que é o nome do outro? Tio Migtal e do Raccoon também. E do Raccoon, sim.
Essa é a trindade MTGO, né? Depois vieram outros canais também, juntos, né? Algumas pessoas consideram que o Pratinho veio nessa época, outros dançando, não sei o quê. Mas a trindade mesmo do MTGO foi o Angry Fox, Kodama, o Raccoon e o Tiozão. Depois ele mudou de Tio MTGO pra Tiozão, né? Só que você vê que em algum momento desse ano, eles passaram a sair do YouTube. E esse vácuo MTGO foi ocupado por outros canais, né? Que são canais que não conseguiram manter o mesmo nível desses canais pioneiros, né? Você concorda com isso? Concordo. Entrou, assim, tem vários canais aí menores que a gente pode... Mas realmente, aqueles grandes que levavam... Não tô falando, eu ia falar que levavam o debate pra frente, não que os pequenos não levem o debate pra frente, mas assim, os que conseguiam angariar bastante gente pro debate, realmente tiveram que sair, porque, enfim, políticas do YouTube e tudo mais, aí eu acho que desde aí o movimento MGTOW meio que não... perdeu um pouco de força, né, e como você mesmo disse, esse vácuo veio a ser preenchido por uma outra galera aí. E aí é que eu acho onde entra o pessoal tradicionalista. Sim, o que a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, tem muita gente falando que falar do Silvio Coerite, doutrinador, ou do pobretão de vida ruim, isso aí foi num outro momento, são o pessoal que começou no passado, né? A gente tá falando desse atual momento. É bom a gente ter em mente que o nosso movimento, né? Se é que a gente pode chamar de movimento, né? É algo que Exato. Surfou numa onda da direita, né? Tanto é que a gente for olhar que quando que o MTGO explode? 2018. 2018 é o ano que tem a eleição do Bolsonaro, né? Então, meio que... Exato. A gente vê que o MTGO, ele vai junto, né? De outros movimentos de direita. Nos Estados Unidos se faz muito mais visível, porque o MTGO está inserido dentro daquilo que a gente chama de alt-right, direita alternativa, né? Então, dentro dessa direita alternativa tem terceira posição, tem a galera anarcocapitalista, alguns já classificam o anarcocapitalismo como alt-right, né? Eu não a classifico. Mas seria a direita que não é admitida, que não é a direita do establishment, né? Então, dentro desse novo tipo de direita, começa-se a voz para pessoas que não tinham voz. Entra aí também a questão dos celibatários e voluntários também, né? Mas o que eu vejo que fez com que o movimento esteja em entropia, ao meu ver, né, são alguns fatores, tá? Primeiro, o movimento cresceu muito quando existia um inimigo em comum, que no caso era o PT, no caso era a esquerda. A partir do momento em que o Bolsonaro entra no poder, né, e aí o Bolsonaro começa a aprovar leis ainda mais misândricas do que as que o PT fazia, né, aí começa a entrar em conflito, né? Os próprios MTGOs se veem, né, contra fala assim, poxa, esse governo aí não me representa, né? Então, ao mesmo tempo... Exato. Sim, e ao mesmo tempo, os tradicons, vendo que o governo não está tão bem das pernas, tendem a defender eles. Porque a gente tem que chegar e dar nome aos bois, né? Os tradicons, eles têm uma visão... Eu não classifico o Tradicon como masculinista, apesar de muitas pessoas, muitas, aqui no meio da machosfera, ostentarem ideias conservadoras, tá? Não sei por que elas estão aqui, né? Mas por que você acha isso? Então, é até interessante, gostei bastante da sua análise. Eu acho que, assim, vou voltar um pouco, tá? Eu acho que realmente a gente viu uma explosão, principalmente do movimento anarcocapitalista ali nos meados de 2016, 2017. Tipo, a gente teve um boom. Aí quando tava caindo, assim, esse pico do anarcocapitalismo, começou os MGTOWs. E interessante que a gente vê que tem bastante do pessoal MGTOW que também é anarcocapitalista, acho que teve a ver. Beleza, aí onde é que os tradicionalistas entram aqui na história? Acho que nessa segunda onda, se é que a gente pode chamar assim, os tradicionalistas que também estavam olhando esse mesmo problema, como eu falei, o problema dos homens, né?
começou a angariar mais gente pro movimento deles. E meio que se juntou aí com o movimento dos MGTOWs. Mas eles estão olhando não só para o problema específico de relações entre homens e mulheres, que o MGTOW acho que é mais específico nisso. Então, eles se juntaram assim no primeiro momento também, pelo que você falou, que a gente estava... o MGTOW também é um movimento de direita, que cresceu junto com a direita, e eu diria cresceu que junto o muito contra... ele contra... mais alinhado com o anarcocapitalismo do que a direita em si. Eu vejo mais interseção entre o MTGO exato, e o exato. Sim. Você pega os vídeos do Raccoon, vídeos antigos do Raccoon, assim, flerta bastante com as ideias anarcocapitalistas de menos Estado, o Estado sair das relações entre homem e mulher, enfim. Então, quando veio, né, a galera tradicionalista, veio com o Newman, assim... Não, vamos falar um pouquinho aí, vamos falar também. Peraí. O Newman, no primeiro momento, ele se vendeu como MTGO. Ele falava, existia um canal lá, Newman MTGO, né? Ele falava, ele nasceu nesse público, sim. E a partir de determinado momento, olha só, o movimento Newman é muito interessante, porque ele vai ser repetido, tá? Isso vai acontecer de novo. Você vai ver canais que tomam protagonismo aqui no nosso meio, aí a partir do momento em que eles veem que para alçar voos maiores, eles precisam se ver livres do rótulo MTGO, né? Porque o discurso MTGO, ele tá fora da janela de Overton, né? A pessoa chega, vai lá e abraça um discurso que é mais aceito pela maioria das pessoas, que no caso é o discurso Tadicum, né? Mas assim, eu acredito que em algum momento ele tentou conciliar, porque muita gente aqui tenta conciliar o traditional conservatism, né, que é o conservadorismo tradicional, que é o Tadicum, com o MTGO, né? Mas a partir do momento que ele parou de ver vantagem nisso, ele praticamente hoje ostenta mais visões Tadicuns, né? Concorda? Eu acho que assim, a chave pra gente entender é o feminismo, assim, acho que era a galera que tava contra o feminismo, então meio que tradicionalismo e MGTOW se confundia, era mais ou menos a mesma coisa, e aí teve ali vários desentendimentos, e aí se dividiu essa galera. Exatamente por isso que concordo com você que o Newman começou com uma coisa mais MGTOW, só que a hora que ele viu que não era, sei lá, o pessoal meio que viu que não era a mesma coisa, e aí teve que se dividir. Sim. Então, aqui, o cara falou assim, Knut, num vídeo o Newman disse que entendeu de maneira errada e se arrepende de ter divulgado o MTGO. Você acredita nisso? Não sei. Mas então, de qualquer forma, eu acredito o seguinte, o que uniu todo mundo é o antifeminismo, né? Porque o antifeminismo é que é realmente coisa que consegue unir todo mundo. Consegue unir o PUA, consegue unir o JPBF, o celibatário involuntário, consegue unir o pessoal da Real, consegue unir o MTGO, todo mundo é antifeminista, né? Só que o problema é o seguinte, temos um problema. O que nós fazemos em relação a isso, né? Aí você tem lá o pessoal que é dos direitos dos homens, né? Por exemplo, vou aqui dar um exemplo, o de Gracindo, né? A voz Flamengo, né? O cara vai chegar e vai falar assim, não, para resolver o problema a gente precisa entrar na política, né? Só que aí o MTGO chega e fala assim, não, eu não vou virar massa de manobra de ninguém. O movimento MTGO basicamente significa o quê? Estou saindo do campo de batalha, né? Não quero ter nenhum tipo de militância, MTGO não é movimento, nós não vamos... O que é o MTGO? O MTGO é apenas alertar sobre as leis misândricas, né? E sair do campo de batalha, né? Sim. Isso Sair do ajuda? Até que ponto isso ajuda? Porque isso pode ser benéfico para o indivíduo que está tomando essa escolha, né? Mas será que isso muda o quadro geral? Vamos lá, boa pergunta, cara. Eu acho que assim, acho que a gente pode talvez conciliar mais de uma estratégia, sabe? No nível individual a gente pode sair do jogo, mas como você mesmo disse, acho que isso talvez não resolva o problema no nível coletivo, entre aspas, da sociedade em si. Então talvez a gente precisaria de outra estratégia, e aí eu sinceramente também não sei qual seria a melhor estratégia nesse nível. Mas acho que no nível individual a estratégia MGTOW de sair do jogo, ela faz bastante sentido, assim. Não, ela faz sentido do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, quando você sai do jogo, WO, quem vence é o inimigo.
né? E aí, cara, existem alguns MTGOs que aí eu discordo deles, que acham que quando os homens saírem em massa do jogo, né, o sistema vai cair, vai acabar o sistema. Eu sou muito cético em relação a isso. Eu acredito que o sistema... eu também... Quando você tem o poder, amigo, o poder chama mais poder, né? Então, quando os caras já têm a gente fala que essa cultura genocêntrica, já tem o aparato estatal, já tem a máquina do Estado, né? É muito difícil tirar eles de lá, né? Através de, como vocês podem falar, resistência pacífica, né? Ou seja, vamos sair do sistema, vamos parar de pagar imposto, vamos parar de casar, que a sociedade misântrica vai declinar. Isso aí, desculpa, isso aí é muito inocente. Eu acho isso muito inocente mesmo. Então, vamos lá. Então, ou seja, o Knut não concorda com a tese de que a sociedade vai declinar se 10, 20, 30% da população virar MTGO. E também não concordo, não creio de verdade, que o MTGO chegue a 20, 30% da população. MTGO sempre vai ser um nicho, entendeu? Então, só que, por mais que eu discorde, né, da proposta MTGO, eu discordo ainda mais da proposta Tradecun, entendeu? Por quê? Qual que é a resposta da Tradecun pro problema do feminismo? Sabe qual? É igual vou falar aqui, o Flávio Morgenstern falou um negócio assim: se quer salvar o Ocidente, tenha muitos filhos. Vai transar com a sua esposa. Se case e tenha muitos filhos, né? Então, enquanto que o MTGO pelo menos tá olhando o problema, ele tá identificando o problema real, o Tradecun, ele tá no mundo da lua, cara. Ele tá achando que ele tá vivendo numa outra época. Ele tem uma visão anacrônica, né? Essa visão de vamos salvar o Ocidente, os islâmicos vão tomar conta de tudo, né? Amigo, eu tenho um amigo islâmico, eu tô ok com ele. Tipo assim, pode tomar conta, meu amigo. Se você quiser, fica o que é teu, né? Tô nem aí, né? Agora, tipo assim, esse tribalismo que algumas pessoas, Tradecun, falam assim, vamos defender o cristianismo. Eu já vi gente que é os famosos Zé Cruzadas, né? Aquele pessoal que usa aquele capacetezinho, né? Uhum. O pessoal chega e fala assim, não, a gente precisa colocar uma nova cruzada para libertar... Eu tenho um amigo meu que falou isso, não é sacanagem, ele falou assim, nós precisamos de uma nova cruzada, né? De uma nova cruzada para libertar, né? Libertar a Europa dos muçulmanos. Eu falei assim, caramba, esse cara tá falando sério, né? Aí eu cheguei e falei assim, realmente, não dá pra conversar com o Tradecun. Mas fala a sua opinião sobre isso. Então, deixa eu ver, ó, na minha visão, como é que esses grupos se dividem, né? O MGTOW, ele enxerga esse mesmo problema, né? O problema que a modernidade trouxe nas relações entre homem e mulher, e a solução para eles é diminuir o grau de relação que a gente tem com as mulheres. Aí tem a discussão interna, né, de qual seria o grau correto da gente ter com as mulheres. Nenhum? Cortar completamente relações com as mulheres? Ou é só não ter relações amorosas, etc. Enfim, para os tradicionalistas, isso está fora de questão. Cortar as relações com as mulheres está completamente fora de questão. A solução para eles é voltar à tradição. Aí imagino que também tenha uma discussão interna entre eles de qual é o grau correto de tradição que eles vão voltar. Agora, é realmente complicado, porque, assim, os MGTOWs já falaram isso daí, que, assim, não dá pra... Essa solução não é muito viável, não dá pra voltar, por causa das leis, da cultura, que também mudou. Tem coisas que já não dá mais pra voltar, entendeu? E o pior é que parece que os dois estão errados, o Fúria. Por quê? Porque o MTGO tem aquela inocência de, não, eu estou livre do feminismo porque eu não estou me casando, né? Só que aí ele pode sofrer o quê? Uma acusação de assédio. Ele pode sofrer um exposed, né? Um exposed que nem sempre, nem faz parte do Estado, né? O exposed é um fenômeno cultural, né? Ele pode sofrer porque o emprego dele é uma empresa privada, adota cotas só para mulheres, ou seja, mesmo o cara se precavendo da instituição do casamento, mesmo o MTGO falando, o casamento não é pra mim, ele pode sofrer estilhaço, entendeu? Então, o que a gente vê? O feminismo, ele vai avançando em trincheiras, né? Primeiro, ele avançou na trincheira do casamento, mas ele não vai parar aí. Ele vai ir pra questão do sexo casual. E agora, com essa questão do Me Too, né? Tanto que a gente viu aí um senador aí da República que foi transar com uma prostituta e acabou tomando uma acusação de estupro, né? Então, eu vou falar aqui pra vocês, amigos, vocês que são MTGOs. Eu acredito que já não é mais o suficiente você ficar longe longe das mulheres, assim, em relação à questão da falsa acusação, né?
Então, qual que é a solução? Né? De um lado, eu tô vendo que uma solução que é insuficiente, que não tá dando certo, né? Que é a questão de você se afastar da luta. Isso não vai mudar, o seu inimigo vai continuar avançando. Do outro lado, a gente vê que os Tadicuns, né, elegeram o Bolsonaro e estão implementando leis ainda mais misândricas, né? Você vê aquela lei lá que o Bolsonaro sancionou, da lei lá do vôlei, né? Que facilita o homem ser expulso da própria casa, né? Em caso de acusação, né? De Maria da Penha, né? Uma lei da Maria da Penha cada vez mais, né? Que criminaliza o próprio ser homem, né? Uma vez que você não tem presunção de inocência. A própria palavra do homem não vale nada contra a palavra da mulher. Então eu vejo o seguinte, né? Enquanto que um tá errado que tá muito errado, né? Que é o Tadicum, né? O outro também tá. Então, o que tá certo? Como que a gente resolve esse problema? Então, concordo com você. A gente pode até entrar nessa discussão de, tipo, que quando a gente tenta usar, como o governo ele tem um funcionamento próprio, digamos assim, ele tem um mecanismo próprio de funcionamento, não adianta a gente tentar usar as leis dele ou tentar mudar, que ele vai só usar o próprio mecanismo e mudar as leis de uma forma que continua o funcionamento dele, que é misândrico e tudo mais, etc. Assim. E realmente, eu concordo com você também que não dá pra gente simplesmente ir cada vez indo pra uma trincheira anterior. Agora a gente não pode fazer mais sexo casual. Agora a gente não pode mais fazer GP. Agora a gente não pode. Agora tem que fazer um contrato, né? Agora, e aí, mulher, né? E depois a gente não pode olhar a mulher na rua. É complicado, não dá. Mas, cara, a solução. Deixa eu pensar aqui, realmente não é uma pergunta muito simples. Qual que é a sua visão da solução, enquanto eu penso aqui? Não, porque eu gostei de suscitar o debate, amigos. Eu gostei de suscitar o debate porque eu acho que nós estamos perdendo, já passamos do ponto de inflexão, né? E eu vejo que tem muitas pessoas com convicções erradas no nosso meio. Por exemplo, tem amigos nossos, como eu disse, tem muitos gols que tem uma interseção forte com o anarcocapitalismo, né? E eles acham que o problema é o Estado, né? O problema é que o problema também é o Estado. O grosso é a cultura, amigo. Se você tirar o Estado, né, é aquilo que eu digo, né, as melhores leis do mundo, né, não vão te proteger contra uma mulher mau caráter, criada por uma cultura promíscua, entende? Então, o problema é a cultura e o Estado, né? Agora tem amigos nossos que são fanáticos, né, que tipo assim, eles acham que derrubando o Estado resolve o problema, né? E aí tem a questão de que um lado tem um mínimo de razão, o outro também tem. Por exemplo, no caso dos Tadicuns, eles tendem a dar mais valor para a cultura. Em parte estão certos. Em parte os MTGOs, né, alguns deles, né, acreditam que o problema é o Estado. Também estão certos. Talvez a solução seja uma miríade desses dois fatores. Se o problema da posição migtal é dar cada vez mais espaço, terreno para o inimigo, imagino que a gente tenha que, então, parar de dar terreno para o inimigo, parar de retroceder nas nossas trincheiras. Então, vamos segurar a nossa posição onde ela está hoje. Sim, mas como que a gente vai fazer isso se os caras estão avançando no Congresso? Se o pessoal está elegendo, né, deputados e deputadas que estão avançando a pauta feminista na direita. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu acho que a gente pode até pegar um pouco da galera ANCAP e falar, então, a gente tem que tirar esse poder do Estado de controlar a família e etc e tal, e aí a gente pode pegar um pouco também dos tradicionalistas e falar, e a gente tem que ter uma cultura que valorize, enfim, a família, o homem, não deixe o feminismo vencer, etc e tal. Agora, sim, pensar nisso é fácil. Agora, como é que a gente bota isso em execução, efetivamente, né? Então, amigos, vamos lá. Então, a gente vai chegar e falar da seguinte forma, né? Dentro dessa esteira de problemas, né? Tem a questão do celibatário involuntário, né? A gente tem que chegar e falar da realidade, né? O número de relacionamentos diminui a cada geração, tá? Então vamos lá. Se eu for comparar, por exemplo, quando eu era criança, o número de pessoas que eu conhecia, adolescentes, que namoravam, era 1. Hoje, o número de pessoas que eu conheço adolescentes é muito menor.
A própria instituição do relacionamento sério está diminuindo. Isso é muito tipificado naquele livro do Zygmunt Bauman, né? Que a gente sempre cita aqui, o Sociedade Líquida, né? Ou seja, hoje é muito difícil a gente chegar e a gente tentar comparar, tentar transportar valores do passado para uma sociedade que não vai voltar para trás. E o grande problema do Estado de Kunz é esse. A mulher vai continuar no mercado de trabalho e a gente vai continuar vendo as consequências disso. Entendeu? Então não tem como. O pessoal que quer, por exemplo, tanto tem Emmett Gold, que tem uma proposta que eu acho completamente radical, né? E que nunca vai ser implementada, por exemplo, só homem pode votar, né? Amigo, isso aí é completamente fora da janela de Overton. A partir do momento que você propõe isso, você é criminalizado, entendeu? Então eu acredito que a solução é tentar resolver o problema. Qual é o problema mais fácil de ser resolvido? São as principais leis misândricas, né? Tentar derrubar essas leis, né? Só que isso não vai acontecer, porque toda vez que aparece alguém falando assim, não, eu quero resolver o problema das leis misândricas, sabe o que acontece? Chega e fala assim, gado, eu não vou fazer isso, entendeu? O próprio masculinista vai lá e fala contra, entende? Então é complicado, porque chega o Emmett Gold, ele não vai querer ajudar o direito dos homens, porque de fato, o Emmett Gold tá certo, o direito dos homens não conseguiu fazer nada nos últimos anos. Agora, a questão é, será que dava pra fazer alguma coisa? Eu acho que não. É complexo porque, assim, tem mudanças que a gente não tem nem como controlar, né? Você comentou a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Isso não tinha como a gente controlar e também, assim, a gente pode até discutir se a gente precisava controlar ou não. Eu até acho que não. Então, teve a entrada da mulher no mercado de trabalho e isso impossibilita a gente de querer proibir as mulheres de votarem ou qualquer coisa assim. Não tem como. Isso, como você mesmo falou, está completamente fora da janela de Overton. E também são mudanças que não tem como, não tinha como a gente parar, né? Agora, deixa eu ver aqui. Pra gente o que, amigo? Que eu tô... Deu lag aí? Tô me perdendo aqui. Deu lag. Então, mas vamos lá. Eu tenho reparado o seguinte, né? A gente tem que mensurar os fatores que estão acontecendo na sociedade ocidental, né? E esses fatores vão continuar existindo. Por exemplo, o que a gente está vendo é o seguinte. Existe uma mudança na estrutura do capital. Uma mudança na estrutura do capital que está tirando empregos, né, do setor industrial, do segundo setor, para o setor de serviços. Quem que está no segundo setor? São os homens. Quem que trabalha no terceiro setor? Mais mulheres. Ou seja, é algo natural, algo que não envolve o Estado, né? Que o capitalismo está naturalmente dando mais vantagens para as mulheres no longo prazo, né? Isso vai acontecer. Não tem como deter isso. Isso é uma revolução que está acontecendo. Os empregos estão saindo do segundo setor para o terceiro. Nos Estados Unidos é comum um cara que trabalha na indústria ficar desempregado e ser sustentado pela mulher. E o casamento falha por causa disso. Porque a nossa própria estrutura do casamento tem o homem como provedor. A partir do momento que ele perde poder de provisão, o casamento entra em crise, no caso, né? Então, esse grande problema dessa própria estrutura do capital que está se dando por causa da questão da uberização, das indústrias 4.0, isso vai causar um impacto cultural, né? Então, isso que a gente tem que mensurar. A gente tem que mensurar isso, né? Muitas pessoas, né, são inúteis, né, para as próximas formas de trabalho, né? Porque o trabalho do século XXI é um trabalho que vai demandar que a pessoa tenha alta qualificação. O que a gente vai fazer com uma massa de homens, né, que só sabe fazer trabalho braçal? Essa galera vai acabar o trabalho para eles? Não vai acabar o trabalho para eles, mas eles vão ficar achatados, né, em determinadas profissões que vão pagar muito pouco. Então, amigos, o que eu acho é o seguinte: isso já não é que isso vai ter consequências, isso já está tendo consequências. Se você quiser ver o que vai acontecer no Brasil, basta você olhar para o Japão, né? Lá, muitos dos fenômenos que estão acontecendo agora no Brasil já acontecem no Japão há mais de 20 anos. É só olhar o fenômeno dos hikikomori, né? Os jovens que não saem do quarto. Lá no Japão, isso já está acontecendo, né? O fenômeno dos celibatários involuntários, né? Lá no Japão, isso já está muito mais além, né? O número de pessoas que não têm relações sexuais lá é muito maior, né? Então, o que eu acredito, né? A própria estrutura do capital, aqui não tem nada a ver com governo. A própria estrutura do capital está transformando a sociedade em cada vez mais
desiguais. Aqui eu não falo desigual de forma negativa ou positiva, e sim da forma que vai acontecer, né? E essa estrutura desigual, como, se a gente for olhar para o passado, uma mulher precisava de um casamento por quê? Porque ela precisava de aprovação social, né? Ela precisava de um provedor, né? E era por causa da religião. Hoje, a sociedade abraça a mulher que é solteira, né? A religião foi relativizada, né? E a mulher não precisa do provedor porque ela pode trabalhar, inclusive ganhar mais do que o homem. Então, quando a gente entra numa sociedade, né, em que o homem beta, principalmente o homem feio, né, é cada vez mais desnecessário, tanto para o mercado de trabalho, mas também para o mercado sexual, isso vai alimentar o quê? Uma sociedade em que cada vez mais homens, né, vão ter mais acesso às mulheres e a maioria dos homens vai ficar com mais dificuldade de se relacionar. E isso vai causar impactos sociais, né? Tanto na questão do surgimento desses movimentos. A própria questão do MTGO, eu vejo o MTGO como um reflexo da questão das leis, né? Do feminismo legal, né? Mas a gente tem que levar em consideração que todos esses impactos naturais, eles têm reflexo não só nas leis, mas também na nossa cultura, né? Então a gente não pode dissociar essas coisas. Fúria de Aquiles, voltou? Voltei. É legal que você comentou aí do Japão, que realmente a gente vê uma japanização do mundo, entre várias aspas, assim, a cultura japonesa tá tomando o mundo, eu acho que tem muito a ver exatamente com essa parte de que lá eles já estavam sofrendo dos mesmos problemas antes, que agora a gente tá começando a sofrer aqui. Você vai ver cultura como das waifus, esse tipo de coisa, começou lá e foi exportado para todo o resto, está sendo exportado para todo o resto do mundo, justamente porque agora a gente está começando a passar, os homens estão começando a passar pelos mesmos problemas que eles já passavam lá. Que mais? A gente comentou, né, que o casamento mudou, porque a mulher entrou no mercado de trabalho. Aí eu fico, né, com essa dúvida, será que o homem agora ele vai ter que se adaptar a um casamento onde ele não é mais o provedor? A gente consegue se adaptar, e as mulheres também conseguem se adaptar a um casamento meio a meio, tipo, mas amigo, como que a gente vai requerer? Como que a gente vai requerer que a mulher tenha o papel, a mulher de 2020 tenha o mesmo papel de 1920, né? Se a mulher é diferente de 1920, né? Também tem a questão que o próprio amigo nosso Pedro do R$5 está falando assim, o anticoncepcional mudou tudo, sem volta, porque o anticoncepcional e a camisinha possibilitou que a mulher, né, pudesse ser tão promíscua quanto o homem era no passado, ou seja, facilitou os impulsos hipergâmicos, né? Se a mulher tem o acesso à camisinha, ao sexo esportivo, né? O que ela vai fazer? Ela vai sempre preferir os homens destacados na sociedade, né? Ou seja, esses são fenômenos que não vão retroceder, né? E todos eles somam-se na conclusão de que o homem mediano e submediano vão ficar cada vez mais escanteados no mercado sexual. Sim. E será que a gente vai entrar numa situação, numa sociedade onde só os caras, tipo, tops, vão ter várias mulheres? Já acontece hoje. A gente hoje. vai conseguir se adaptar. Já tá vendo isso? Já é o que tá... Então, exato. Só que isso gera revolta no pessoal de baixo. Agora tem que saber se essa revolta é o suficiente para a gente conseguir ganhar a trincheira e ter um casamento de meio a meio, ou talvez um casamento onde a mulher contribui com a... Não tem meio a meio. Tanto quanto o homem, ou até mais que o homem. A gente sabe que o casamento não é meio a meio. O casamento, um homem só se ferra. Com essas leis, tá? Um homem só se ferra. Né? Então... Não, sim. O casamento meio a meio, cara, é uma utopia. É uma utopia. Utopia. Sim. Então, acho que o futuro nosso é isso. Os caras top terem várias mulheres e os caras mais de baixo, assim, ficar sem ninguém. Sim, e agora, olha só, a gente chega numa sociedade que esses próprios tadicuns, né? Você pergunta, não, a sociedade tadicum, não sei o que e tal, você pergunta pra eles, e quantos filhos você tem? Aí geralmente o cara é solteiro. Já reparou isso? Muitos desses tadicuns são solteiros. Muitos desses tadicuns quando casam, né? Não tem filhos. Já reparou isso? Ou tem 1, 2? Eles ficam falando mal dos muçulmanos como se fossem 8 filhos. Mas por que eles só têm 2 filhos? Sabe por quê? Posso contar aqui um segredinho pra vocês? Por que esse tadicum só tem 1, 2 filhos? Sabe por quê? Porque vou contar um segredinho aqui pra vocês. Segredinho. O ser humano reage a incentivos. Entendeu?
A gente vive numa sociedade, principalmente urbana, em que é muito caro e é muito arriscado você colocar um monte de gente no mundo, entendeu? Então, é por isso, né, que a nossa própria cultura desenvolveu um mecanismo para que as pessoas tenham menos filhos. Isso não necessariamente é ruim, tá? O fato de uma sociedade, por exemplo, as pessoas ficam falando, né, que ter menos filhos, né, vai fazer com que a sociedade entre em colapso, né? É só a gente olhar pro Japão e pra Coreia do Sul. Qual país você acha que tem mais probabilidade de entrar em colapso? Brasil ou Japão e Coreia do Sul? Por favor. Vai responder ou não? Como é que é? Qual país você acha que tem mais chance de entrar em colapso? O quê? Japão ou Brasil? Qual país você acha que vai ter mais chance de entrar em colapso? Japão ou Brasil? Complexo essa pergunta. É o Brasil. Brasil, eu acho. Brasil, por quê? Porque essas pessoas, elas estão fazendo uma questão, eles estão desmensurando o fator da produtividade. Não necessariamente você precisa do mesmo número de pessoas para você ter o mesmo número de produtividade, né? Com os avanços da tecnologia, é possível que apenas uma parcela da população, e isso é real, tá? Consiga prover maior parte do PIB que era feito do passado por maior parte da população no passado, entende? Então, o que a gente tem que mensurar não é que manter os índices demográficos ou manter a pirâmide no mesmo lugar, e sim aumentar a produtividade. É com o aumento da produtividade por via da robotização, né, que a gente vai precisar de muito menos braços humanos para fazer vai ter o mesmo nível de produção, né? Então, essa é a minha visão. E eu acho que muitas das pessoas aqui no nosso meio acreditam, tem uma visão muito, muito simplista, né? De que a sociedade vai entrar em colapso por causa da questão da demografia, que vai diminuir o número de velhos, diminuir o número de crianças, essas coisas, né? É aquele negócio. Provavelmente a gente não vai ter um mundo tão parecido com o nosso no futuro, né? Mas assim, as pessoas também desmensuram o fator da imigração, né? Por mais que não estejam nascendo crianças, não significa que no futuro não vai vir pessoas de outros lugares para cá, né? E aí tem também aquele fenômeno, né, da questão que a gente fala, population replacement, né? Que é aquele negócio, quando você pega pessoas para entrar dentro do outro país, imigram para o país, né? E elas mudam essa cultura, ou essa cultura se adapta a elas, né? Então, nem tudo é ruim. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, um velho lá um país, por exemplo, como a Suécia, né? É um país que, se dependesse da demografia deles, eles não teriam uma boa... O sistema demográfico deles, que é socialista, não estaria funcionando. Porque depende de ter jovens para conseguir custear os benefícios dos mais ricos, né? Dos mais velhos, no caso. Só que o que eles fazem? Eles importam mão de obra barata dos países pobres, né? Aí chega lá, às vezes, o cara que ele às vezes o cara é cirurgião na Síria, né? Vai pra Suécia, né? E a Suécia não gastou um centavo na educação desse cara e agora tem um cirurgião novo, né? Então tem esses fatores populacionais que a gente tem que mensurar quando a gente for falar sobre a questão da falência da sociedade, né? Da ruptura demográfica. Tem que colocar isso em perspectiva com a questão do brain drain que sai dos países pobres. Por isso que eu digo que é mais fácil o Brasil quebrar do que o Japão. Porque o Japão, ele é a parte beneficiada pelo brain drain. Já o Brasil é a parte que perde. Concorda? Concordo. E é legal que você comentou da mecanização. E ela até, se a gente pensar nesse sentido de, vai começar a mecanizar, isso até poderia piorar a situação dos homens do próprio país, começar a se mecanizar, que aí eles vão ficar, assim, sem emprego, já estão sem mulher e tudo mais. Agora a gente pode pensar também numa solução de algum tipo de nacionalismo. Não sei o que você acha sobre isso aí, Knut. A gente tentar, não sei se parar, ter alguma medida para manter os nossos cérebros aqui e melhorar a situação dos caras do nosso país, porque ou talvez da gente exportar os nossos caras que estão com problema para um país onde eles tenham mais, como você falou, no Japão, que tem menos dessa mão de obra dos homens mais de baixo, assim, entende? Sim. Mais chão de fábrica. Sim. Então, amigos, a gente tem que levar em consideração, né, que quando você entra em qualquer tipo de luta, né, você tem que pensar, essa é uma luta que pode ser ganha, né? Porque se não pode ser ganha, né, sabe o que você faz? Você aceita. Simples assim, né? O Estado é
o Estado é um inimigo, temos que derrubar o Estado. Mas será que vale a pena você gastar a única vida que você tem numa luta desproporcional contra um inimigo invencível? Não sei. Isso aí cada um vai responder, né? Eu prefiro investir os meus esforços em coisas que eu vou ver resultado ainda no meu tempo de vida. Essa é uma opção que eu tenho, que eu tive, né? Agora, tem pessoas que são mais idealistas, que vão falar assim, não, eu vou fazer aquilo que é correto, porque é correto e acabou, né? Então, é aquilo. Eu acredito que boa parte da pauta masculinista, ela já é impraticável de ser mudada do ponto de vista democrático. É impossível você mudar por via das leis. Por quê? Porque do ponto de vista democrático, a população nunca vai aceitar que alguns privilégios misândricos sejam retirados. Ponto final, né? Então, se a gente for fazer uma atuação política, ela tem que ser muito mais de defesa do que de ataque, né? E eu acredito que isso é muito broxante para muitas pessoas. É por isso que eu dou razão para muitos anti-gols, quando eles falam que o MRA, o Movimento de Direitos dos Homens, é perda de tempo, né? Que o Movimento de Direitos dos Homens já tentou discutir, já tentou argumentar e não recebeu nada em troca. Então, a desistência deles é fruto desse fracasso do MRA, né? O MTGO, em parte, ele é reflexo disso, né? Então, vamos lá, né? Levando em consideração que a gente vê uma sociedade no futuro cada vez mais desigual, provavelmente um Estado, né? Que é um Estado cada vez mais cruel, ao meu ver, né? A não ser que o Estado entre em colapso, que eu pessoalmente não acredito que vai acontecer tão cedo, né? Mas assim, eu acredito que qual que deve ser a nossa posição? Nossa posição individual, o Fúria de Aquiles. Nós devemos participar de algum momento político, nós devemos votar nos conservadores, devemos apoiar o Bolsonaro, apoiar as conservadias, nós devemos... ou a gente tem que morar no meio da floresta, parar de falar com todo mundo, para se ver protegido dessas leis. Qual é a sua opinião final? Por favor. A minha posição sobre a minha opinião aí é bem cética em relação a mudar as leis e o governo também. Como eu falei, eu acho que o governo ele tem um próprio mecanismo e assim, não dá pra gente... Não adianta, e como você mesmo falou, a própria sociedade não vai aceitar mais isso. Não vai aceitar que mude essas leis. O próprio amigo falou assim, pra você mudar a situação, por parte da negociação, você tem que ter barganha pra negociar, né? E nós não temos barganha. Exato. E tipo assim, a maioria dos homens não tem consciência. A verdade é que os homens... A maioria dos homens não se vê como homem, né? Não se vê como indivíduo homem, pelos interesses do homem, né? Logo, não vale a pena... Tipo assim, é muito complicado você propor uma solução pra esse quadro, né? Porque você não tem como mudar o quadro, né? E quem poderia mudar o quadro não quer mudar, né? Então... É aquilo que eu digo, é um dilema. Por isso que eu tenho que ter humildade aqui e falar que eu não sei a solução. Por isso que eu chamei aqui pra você. Pra você poder contribuir com o debate. Sim. Não, eu concordo. Esse comentário foi muito acertado, assim, realmente, pra mudar alguma coisa tem que ter poder de barganha, e a verdade é que os caras têm cada vez menos poder de barganha. Então não dá pra mudar. Agora, se a gente tem que desistir... Eu não sei, eu não gosto de desistir, mas a gente tem que segurar a nossa posição. Essa é a minha opinião. Assim, a gente tem que segurar a nossa posição onde ela está, individualmente e coletivamente, mas assim, e ter cada vez menos usar o governo, tirar cada vez mais o governo das nossas vidas, o poder de decisão do governo das nossas vidas. Mas muito mais que isso não sei se dá pra fazer, e também porque o próprio movimento masculinista e tudo mais, ele é dividido e ele acho que não tem como juntar, sabe? Até num dos meus vídeos o cara comentou, o pessoal da machosfera briga porque a gente é macho e a gente briga, é isso que homem faz. Esse negócio de briga não vai levar a lugar nenhum, né? Exato. Mas é isso, Knut, eu acho que a gente tem que depender menos do Estado, do governo. Isso é bom por muitos motivos, só que não vejo muita solução também, não. Então, amigos, então é isso, amigos. Não tem solução, não tem bola de cristal, né? Então, eu gostaria de agradecer você do canal Fúria de Aquiles, que é o Fúria. Muito obrigado pela sua presença, né? E falar que o debate está lançado. Eu, pessoalmente,
estou vendo que o nosso meio já está entrando em entropia, né? Eu vejo que aquele crescimento abrupto dos canais masculinos que se deu em 2018 já está sendo estancado. Você vê que o número de canais bons que surgiu desde então são muito menores, né? E você vê que a própria mensagem já está sendo desvirtuada e que a gente está ficando cada vez menos relevante, tá? Então, amigos, é aquilo, né? E muitas pessoas eu vejo que estão aderindo a um discurso extremamente radical que não tem espaço no debate público, né? Que não adianta você ir para o debate público com um discurso que não vai ser aceito pela sua contraparte, que vai te criminalizar. Então, é aquele negócio, não adianta a gente tentar se politizar se a nossa própria ideia, né, não é aceita no debate, né? Então é melhor, às vezes, eu acho que é racional também, a gente se fechar em bolhas. O grande problema de você se fechar em bolhas, né, é que quando você se fecha em bolhas, você fica cada vez mais radicalizado e fanatizado, né? Então, a sociedade, ela vai pagar o preço por isso que ela está fazendo. Pode ter certeza disso. Então é isso aí, amigos. Muito obrigado por terem escutado. Até a próxima. Tchau. Dá tchau pra eles. Tchau, obrigado aí por convidar a gente. Eu acho que só a última coisa, assim, a pergunta de $1 milhão é como é que a gente faz para aumentar o nosso poder de barganha? Se não tiver jeito, eu acho que realmente eu concordo com você que a gente tem que desistir, mas talvez tenha algum jeito. Obrigado de novo e valeu, galera. Eu sei como aumentar o poder de barganha. É só ficar rico e ficar bombado. Só isso. Tchau. Mas é individual.